dois, três, gravando! Oi, Micas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Micas e hoje a gente vai conversar sobre descanso, sobre como não levar o trabalho para casa quando a gente trabalha em casa, já que esse foi um pedido que a gente recebeu na nossa caixinha lá no Instagram. E aproveita que se você não segue a gente ainda, segue lá no Instagram. Qual que é o nosso Instagram? @entremicaspodcast. Isso aí. Então, vamos começar, amiga, falando. Você tem dificuldade de parar de trabalhar, de não se sentir culpada quando está descansando? Como que é esse assunto pra você? Amiga, já foi pior, assim. Acho que na época que eu comecei o home office eu não conseguia ter essa separação. E aí a gente entra num ponto bem delicado, porque igual a gente conversou aí nos outros episódios, o nosso home office é na casa da família. Especificamente, lá na casa da minha família, eu só tenho o meu espaço, entendeu? O meu espaço é literalmente meu escritório. Então é o meu local de trabalho, é o meu local de descanso, é o meu local, entendeu? E aí, até essa questão, assim, às vezes eu não tô trabalhando, mas eu tô estudando, ou às vezes eu não tô fazendo nenhuma das duas coisas, e a minha família ainda não tem essa coisa de, tá, beleza, ela tá trabalhando, ou beleza, ela tá estudando, sempre tem uma interrupção. Então, principalmente no começo eu tinha essa dificuldade de falar assim, tá, agora eu tô ok, agora eu vou só descansar, ou agora eu vou só estudar, ou agora eu vou só trabalhar. Era meio misturado. Como tudo é no mesmo espaço, eu sempre tive essa dificuldade, assim. Agora que eu já tô um pouco mais, né, escolada nessa coisa de home office, já consegui ter uma conversa melhor aí com a minha família, eu consigo delimitar melhor o meu espaço, eu consigo entender que do horário tal ao horário tal é um horário que eu preciso ter um tempo também para dar uma relaxada, porque, né, não é fácil trabalhar com o problema das pessoas. Se eu não tiver um momento de descanso, eu fico maluca. Então, e eu acho, assim, que a maior dificuldade é justamente porque a gente... As coisas, a empresa, o trabalho ali, né, o que a gente faz, não vai dar certo de um dia pro outro, né? Não é sentar, trabalhar 8 horas, que quando você levantar o negócio tá resolvido. Mas é conseguir encontrar esses momentos de descanso no meio do processo que tá evoluindo e que ainda não deu certo, nem deu errado, assim, ele ainda tá em construção, né? Então, eu, pelo menos, a minha maior dificuldade é justamente essa, de conseguir desligar a cabeça, não, tá tudo bem, eu vou tirar agora 3 horinhas, 1 horinha pra descansar no final de semana mesmo, assim, sabe? Agora é o momento de descansar, segunda-feira eu volto com tudo. Ter em mente esse negócio que a constância todo dia fazer um pouquinho é o que vai determinar o sucesso do negócio que a gente tá fazendo, do nosso trabalho, do que ficar sentadas horas a fio, você nem consegue render, né? Nossa, eu sempre tive muita dificuldade com isso, assim, pra ser muito sincera. Você sabe muito bem, quem me segue já há um tempo já sabe que eu tenho um probleminha chamado transtorno de ansiedade. E justamente ficou muito mais grave depois que eu passei pelo ensino médio. Então, desde o ensino médio até terminar a faculdade, eu tinha muita ansiedade, ficou muito pior durante a pandemia. E uma das coisas que, principalmente minha mãe sempre falava pra mim é: Maria, foca no hoje. Foca no agora. Foca no agora. E até essa tatuagem aqui, as pessoas sempre perguntam: ah, mas isso aqui tá escrito em japonês, o que é isso aqui? Isso aqui significa Ichigo Ichie, que é basicamente o momento, é aquele momento específico, foca no presente, porque esse momento aqui, a gente tá aqui sentada hoje conversando sobre isso, é esse momento e ele vai ser agora. Se amanhã eu vier aqui com a mesma roupa, do mesmo jeito, a gente falar as mesmas coisas, ainda assim não vai ser aquele momento que aconteceu. Então, às vezes, quando eu tô com a crise de ansiedade muito atacada, eu preciso olhar aqui pro meu braço e pensar assim, pô, esse momento aqui é agora, entendeu? Eu preciso focar nesse momento aqui, porque ele não vai voltar. Então, se eu ficar muito psicopata pensando, caraca, meu Deus, amanhã, porque semana que vem, porque no próximo ano eu preciso fazer isso, aí eu preciso dar uma respirada, paro, dou aquela olhada no meu braço, eu fico, tá, beleza, eu preciso fazer pelo menos hoje, assim, e até pra esse ano foi uma das minhas metas, assim, focar um pouco mais no, beleza, eu vou fazer o que der hoje, e o que der amanhã, e o que der depois, o que der, e no final do ano a gente vê aí os 365 que deu. E eu acho que assim a gente até consegue chegar mais longe, porque você tá focada agora. Então, assim, beleza, agora vai ser a hora que eu vou estudar isso. Então, nas próximas 4 horas eu vou estar com a minha cabeça totalmente voltada para esse assunto aqui. Então, você sabe que você vai fazer o melhor que você puder naquele espaço de tempo. Isso tem me ajudado muito com a ansiedade, de verdade, assim, de parar e falar assim, beleza, agora da hora tal a hora tal, eu vou fazer isso.
pode torar o universo, entendeu? Pode a casa tá pegando fogo. O momento é esse, eu vou focar nisso aqui. Depois, minha querida ansiedade, se você quiser atacar, você ataca daqui a tantas horas, que é a hora que eu terminar de fazer isso daqui, beleza? Mas uma coisa que eu, particularmente, não abro mão todos os dias, ter pelo menos uma horinha de qualidade, assim, um tempinho de qualidade. Brincar com meu cachorro, assistir uma série, fazer alguma coisa. Todos os dias eu preciso disso. Ah, Maria, todos os dias, todos os dias. Eu, Maria, não me privo das coisas. E principalmente quando eu estou na TPM. Eu tenho um lema de vida, acho que já tem uns anos, assim, que eu tenho um lema de vida que é: eu não me privo de absolutamente nada quando eu estou menstruada. Tipo, nada. Porque já é o caos na vida do ser humano a menstruação, entendeu? Então, se eu ainda falar assim, é porque eu não me privo de absolutamente nada. Se eu quiser comer 14 barras de chocolate, eu vou fazer isso. Por quê? Porque menstruar é muito difícil, gente. Eu tenho uma dificuldade, a minha autoestima fica lá no chão, assim. A gente falou no último episódio, eu fico me sentindo muito mal. Então, o que eu quiser fazer durante a menstruação, eu vou fazer. E isso tem melhorado a minha qualidade de vida consideravelmente. Tem tornado sua vida mais leve. Sim, porque antes era, ai, nossa, vou ter que fazer tudo isso menstruada, ai, que ódio, não sei o que. Eu simplesmente falo, beleza, eu não vou fazer e tudo certo. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade de descansar, assim. Então, por exemplo, eu tenho muito esse negócio de, tipo, eu tenho a minha rotina. E quando eu faço a rotina, as coisas fluem melhor. Eu consigo trabalhar mais, eu consigo ter mais resultado. E aí você tem mais dificuldade de largar a rotina. Tenho muita dificuldade. Aí, então, por exemplo, eu e o Fábio, a gente desenhou nossa rotina agora para 2024, né? Tivemos algumas mudanças. Então, eu até comentei que antes eu treinava, fazia musculação à noite. Eu joguei a musculação para amanhã, para liberar horário de atendimento à noite. E aí, quando chega o horário ali que a gente determinou que a gente vai jantar, e depois do jantar a gente vai ficar junto, vai ter o nosso tempo de qualidade juntos, eu e o Fábio, é um momento que eu fico meio... Acho que eu podia ler. Acho que eu podia fazer qualquer coisa que não fosse estar aqui sem fazer absolutamente nada. E aí o Fábio fala isso pra mim, amor, tá hora de desligar, desliga a cabeça, vamos descansar, amanhã você volta com muito mais pique, muito mais... E de fato, quando eu consigo fazer, é muito melhor. Só que eu acho que bate muito uma culpa ali, tipo, eu podia estar adiantando, eu podia estar resolvendo, eu podia estar fazendo isso. Porque é aquela ansiedade de querer fazer muita coisa, de querer dar conta de tudo e de querer evoluir, crescer mais, assim, não é por mal, mas assim, acaba se atropelando e aí acaba esquecendo da outra pessoa, né? Eu acho que nesse ponto, a Maria hoje... Vocês lembram que eu falei pra vocês, eu falo em absolutamente quase todos os episódios, que a Maria, ela tem uma dificuldade, assim, de ser a mesma pessoa todos os dias? Uma característica da Maria é exatamente isso, de eu faço o que dá, entendeu? E assim, hoje a Maria não vai fazer, entendeu? E se a Maria precisar fazer, ela faz amanhã, mas ela vai fazer. Tipo, eu sempre fui muito responsável com absolutamente tudo. É verdade. Só que como eu consigo adiantar tudo, eu tenho certeza que eu tirar assim 1 hora, 2 horas, meio dia, um dia inteiro, não vai fazer tanta diferença assim na minha rotina. É aquilo que eu te falei, pra mim eu acredito que é um pouco mais fácil por um lado, porque como eu não tenho aquela coisa de ficar, nossa, eu tô muito presa à minha rotina, porque eu odeio rotina, eu acho que nesse ponto pra mim é mais fácil. Só que a questão da autocobrança é muito forte em mim. Então eu sou muito aquilo, se eu tenho uma demanda de um processo que eu tenho um prazo de 15 dias úteis, amanhã ele tá pronto. Então, se eu tenho um negócio 20 dias, amanhã ele tá pronto. Eu sempre me condiciono a fazer tudo com maior preparação de tempo possível, para que se amanhã der qualquer coisa e eu precisar falar assim, mano, eu não consigo fazer absolutamente nada hoje, ou simplesmente a minha menstruação desceu hoje, eu fico de luto quando a minha menstruação desce, gente. Eu não faço nada, entendeu? O dia que minha menstruação desce, eu só quero deitar, colocar uma manta térmica, entendeu? Colocar as pernas pra cima e ficar lá esperando a morte chegar. Eu não consigo, gente, sério, eu não consigo ser nada produtiva quando eu tô menstruada, eu não consigo. E eu já aceitei que eu sou desse jeito, entendeu? E aí você se condiciona, você organiza toda a sua rotina pra que isso não te atrapalhe, pra que isso né? não me atrapalhe, exatamente. Só que essa questão da autocobrança é muito forte, porque eu fico, porra, Maria, se eu te assistindo, vamos aqui, né, Maria? Porra, Maria, vamos fazer a coisa acontecer. Eu tenho essa questão da autocobrança, só que aquilo, por eu não ser tão ligada à rotina,
Eu consigo encaixar melhor as coisas. Você é mais desapegada nesse sentido. Eu sei né? o que eu preciso fazer. Uhum. Tipo, na minha cabeça eu sei tudo que eu preciso fazer. Eu escrevo, eu coloco, olha, eu preciso fazer isso. Tanto que pra mim é muito difícil aquelas tabelas de horário, tipo, da hora tal a hora tal fazer isso, hora tal. Tomar café da manhã, tomar banho, escovar os dentes. Tal. Eu sei tudo que eu preciso fazer. Então, assim, principalmente pra esse ano, o que eu fiz foi isso. Olha, pro dia de hoje eu vou fazer essa e essa atividade. Acabei de fazer isso daqui? Tá, e você define isso no dia, ou um dia antes, ou na semana? Como que você organiza isso? Eu defino na semana tudo que eu preciso fazer para a semana. Então, tipo, geralmente hoje que é domingo, a gente grava domingo. A gente grava domingo. Né? Então, domingo é o dia que eu separo tudo que eu preciso fazer para a semana. Geralmente todas as pendências que são insuportáveis eu faço na segunda-feira. Porque segunda-feira é aquele dia assim, né? Tipo, porra, segunda-feira tem que fazer. Então, segunda-feira é o dia que eu faço tudo de BO, assim, que tem, principalmente coisa de resolver na rua, pendência, atendimento cliente. Eu jogo cliente problema. É tudo segunda-feira. Porque segunda-feira é o dia que eu geralmente acordo mais disposta a resolver a minha semana. E aí, geralmente, os outros dias, aí eu pego umas atividades um pouco mais tranquilas. Por exemplo, eu tenho que fazer um peticionamento no processo tal. Ou eu preciso entrar em contato com um cliente que é mais tranquilo, ou só para resolver uma pendência ou outra. Ou preciso coletar informações para uma audiência que vai acontecer daqui, sei lá, 3 semanas, 1 mês. Uhum. O que eu vou precisar levar para essa audiência? Ou em relação a estudo. Pô, eu quero fazer um simulado XYZ e eu preciso estudar a matéria XYZ. Aonde que eu vou achar esse conteúdo? Então, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso ter um tempo de resolver as coisas lá de casa. E a única coisa que eu deixo travada nos meus horários, por assim dizer, é essa coisa. Tipo, Maria, na hora tal, no dia tal, você vai ter que ir no mercado fazer isso. Maria, no dia tal, na hora tal, você vai ter que buscar fulano de tal na casa lá. Então, você acaba travando os horários que a sua família demanda de você. Exatamente. Então, esses horários... Ou os próprios horários que eu vou ter que... Sei lá, Maria, você vai ter que fazer uma audiência na quarta-feira, 3 da tarde. Aí, quarta-feira, 3 da tarde, eu sei que não pode. Aí você trava a sua agenda, tipo, você organiza a sua quarta-feira, então, em torno dessa audiência que vai ser às 3 da tarde, Exatamente. Né? Em torno disso, mas aquilo ali também não vai me prender, entendeu? Uhum. Eu sei que eu tenho isso aqui. Dá pra jogar as outras coisas pra terça? Antes ou depois, Dá pra jogar pra segunda-feira? Dá. Ou não dá? Joga pra depois. Então, é basicamente assim, na segunda-feira você apaga os incêndios. Você tem que apagar. Exatamente. E aí, no resto da semana, você vai, tipo, organizando o que é mais tranquilo, Exatamente. sendo mais criativa, né? Quando você precisa, que nem a gente tava falando naquele outro episódio que a gente fala, que fazer sei lá, o trabalho de advogado também é um trabalho de criação, né? Sim. Então você organiza... Segunda-feira é o dia caótico e sexta-feira é o dia que eu sou mais de boa possível. Gente... Vocês nunca vão me ver numa sexta-feira resolvendo um BO daqueles assim, meu Deus, se eu não resolver hoje. Não vai, gente. Sexta-feira é o dia que geralmente eu vou pro psicólogo, é dia que geralmente eu vou no mercado, eu vou numa feira. Você tá finalizando a semana. É o dia que eu estou fechando a minha semana, exatamente. Eu não vou pegar uma coisa que vai ser... Puta que pariu, meu Deus do céu. Vocês nunca vão me ver numa sexta-feira surtada. O Fábio fala assim, ó, ninguém resolve nada na sexta-feira depois das 4 horas da Não tarde. resolve. Pelo amor de Deus, gente. E assim, tem gente que realmente, não, porque todo dia pra mim é trabalho, todo dia pra mim é isso, todo dia pra mim é aquilo. Minha mãe mesmo, minha mãe atende. Gente, minha mãe atende todos os dias, se depender até meia-noite. Tem vez que ela vai subir, que ela tá atendendo as clientes dela, que ela vai deitar, já é quase 1 da manhã. E pra ela tá ótimo do jeito que tá. Só que eu, Maria, não funciono desse jeito. Sexta-feira, pra mim, é o dia do meu principal tempo de qualidade, sabe? É o dia que eu tiro pra sair com o Van, o dia que ele vai lá pra casa, que eu já vou estar extremamente exausta da semana, então a gente senta, vai assistir um negócio engraçado. Comer uma comida gostosa. Comer uma comida gostosa. Agora, eu não faço. Gente, isso é porque eu sou sincera com vocês, entendeu? Eu não faço. Eu condiciono as minhas tarefas, então eu organizo todas as minhas tarefas, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Eu faço o máximo de tarefas mais pro começo da semana para o final de semana. Ou eu focar mais no estudo, ou eu ficar mais de boa, ou sei lá, pessoal, vamos pra fazenda? Vamos! E eu sei que eu não tenho mais nada pra fazer, entendeu? Porque tudo que eu tinha programado pra semana, eu já tinha feito. Então, pra mim, dessa forma funciona muito bem, muito melhor do que das 8 às 9 fazer isso. Almoçar. Não Amiga, funciona pra mim, eu sou completamente o oposto de você.
se eu tenho 20 dias pra fazer um negócio, eu vou deixar o negócio pro último dia. Eu tô ali sempre... E assim, ó, e se eu tenho 20 dias pra fazer um negócio, eu deixo o negócio pro último dia e os outros 19 dias que eu não fiz, aquilo fica me consumindo. Fica tipo, você tem que fazer, você não fez. Se eu não faço as minhas atividades, eu fico desse jeito. Mas isso acho que vem muito da questão do advogado mesmo. O advogado, ele nunca pode deixar o prazo pro último dia. Porque o sistema pode dar pau e você perder o prazo. Bom, pode ser. Então, assim, eu sempre fui condicionada desde o começo da minha profissão. O que dá pra adiantar, adianta logo. Porque você não sabe se o sistema vai dar problema. Entendi. Eu não tenho esse negócio. Então, eu tenho muito essa dificuldade de adiantar o trabalho. Aí você fica 20 dias. Fica lá, ai meu Deus, eu preciso fazer aquele negócio daqui 20 dias. Ai meu Deus, eu preciso fazer aquele negócio aqui há 19 dias, há 18 Exatamente. dias. Eu fico sofrendo até o dia que eu faço. E quando das raras vezes que eu consigo me organizar e fazer um negócio pra antes, é tão mais fácil, é tão mais leve. E eu fico falando pra mim mesma, tipo, tá vendo, Duda? Não morreu, é fácil. Agora você fica tranquila, você liberou sua agenda pra fazer outras coisas. Aí eu fico brigando comigo mesma, sabe? Só que eu tenho vocês conversam com vocês mesmos? Porque eu converso muito comigo mesma, entendeu? Às vezes a gente dá umas brigadas aqui, entendeu? Mas eu acho que é uma das coisas que mais tem me ajudado, entendeu? A entender, a não surtar, né? Não surtar, exatamente. E eu tenho um outro problema também. Porque assim, eu trabalho com clientes, né? Atendendo mulheres que trabalham em outra coisa. Então, por exemplo, você é uma cliente minha, advogada. Segunda, sexta-feira, você está trabalhando. Quando você vai pensar em roupa? Final de semana. Final de semana, exatamente. Gente, aí você tem um ponto. Exatamente. Então, acaba que o final de semana, pra mim, é um momento de trabalho. Então, sábado e domingo, eu trabalho. Eu tenho horário de atendimento, tanto no sábado quanto no domingo. Ou após o horário do expediente também, né? Porque durante o expediente, quem vai virar e falar assim, pô, gente, tô aqui de boa trabalhando, vou mandar mensagem aqui pra minha consultora de moda e imagem, entendeu? Pra resolver um BO durante o meu expediente. Não vai, né, amiga? Não vai, exatamente. E assim, por exemplo, de manhã, normalmente as clientes, elas estão correndo atrás do trabalho dela, né? No horário comercial, elas estão resolvendo os BOs do trabalho delas, enfim. Elas vão parar pra pensar em roupa ou à noite ou no final de semana. Então, eu tenho que ter esses horários livres para atendimento. Justamente por isso foi uma das questões de eu ter tirado a academia da noite e ter colocado de manhã. Porque a chance de eu ter uma cliente às 7 horas da noite é muito maior do que eu ter às 8 horas da manhã. Com certeza. Nossa, aí você tem um ponto. Aí você foi gênia demais, cara. Isso faz muito sentido. Amiga, só que são 3 anos trabalhando, né? Pra entender isso. Isso é muito daquela questão que a gente falou no outro episódio, assim, sobre os nossos processos, da gente conseguir conhecer o que a gente precisa fazer, a gente conseguir entender a demanda. E até respondendo a pergunta que a gente recebeu aí no nosso Insta, como não levar o trabalho para casa quando o seu trabalho é em casa? Eu acho que é muito disso, de você conhecer bem essa rotina. No caso da Duda, ela percebe que, pô, beleza, nesse horário aqui é muito provável que eu tenha cliente. Muito mais provável do que o horário comercial de outras pessoas. Então, você cria o seu horário. Tipo, porque o horário eu só atendo em horário comercial. Meu anjo, é a mesma situação da minha mãe. Quem é que vai sair numa segunda-feira, 2 da tarde, pra fazer uma massagem? Não vai, é muito difícil. É muito difícil, os horários da noite são disputados a tapa lá, entendeu? E final de semana também. Final de semana também. Então, é muito mais fácil eu trabalhar um sábado inteiro do que uma segunda-feira inteira atendendo o cliente. Só que meu trabalho não é só atender. E aí, essa que é a minha maior dificuldade. Porque na segunda-feira já tá todo mundo querendo estar resolvido, né? E tá todo mundo trabalhando. Como que eu vou tirar um tempo pra descansar na segunda-feira? Não vou. Eu vou sentar pra trabalhar. E aí, essa que é a minha maior dificuldade. Porque a minha maior demanda de atendimento é à noite e final de semana. Então, à noite e final de semana eu trabalho. E aí, o horário comercial, eu vou descansar? Não vou descansar, eu vou trabalhar também. Porque, né, eu presa, tem muitas coisas pra fazer. Então, não é o atendimento ao cliente é uma das etapas do meu serviço. Tem muita outra parte que eu faço sozinha na frente do computador. E aí eu tenho essa dificuldade, a minha maior dificuldade hoje é realmente encontrar esses momentos de descanso. E aí eu sei que isso vai acabar casando com momentos de descanso que as outras pessoas estão trabalhando. Sim, e aí eu não posso me sentir culpada por estar na rua resolvendo a minha vida na segunda-feira à tarde. Amiga, com certeza. Ou descansando. O Fábio fala isso pra mim, assim, amor, você tá cansada? Tira 2 horas e vai descansar. Tipo, ela vai tirar um cochilo, assim, na terça-feira à tarde, quarta-feira à tarde.
Se você não tem cliente para atender, vai lá e faz isso. Depois seu trabalho vai render muito melhor. Mais. Só que eu tenho a culpa de não estar trabalhando. Tipo, meu Deus, eu devia estar trabalhando, eu devia estar montando material. Então é justamente essa balança que eu preciso equilibrar, sabe? Não, com certeza. Aí o Fábio é muito sábio, entendeu? Ele é muito sábio. Porque realmente, assim, o Van, ele tem costume também, ele tira esse cochilinho da tarde, entendeu? O dia dele rende depois muito melhor. Eu não consigo tirar um cochilinho. Gente, se eu deito pra dormir a 1h da tarde, eu vou acordar às 6. Puta. Ai, cara, olha, cada uma. Não, vez ou outra, assim, quando eu tô extremamente exausta, quando eu tô com processos que demandam muito, assim, da minha saúde mental, eu consigo descansar, mas é descanso de 20 minutinhos, cara. É tipo assim, deitei, dou uma respirada, dou uma meditada, tento focar aqui na respiração, não pensar no problema, se ele vier, deixo sair. Porque senão eu não consigo me concentrar. Se eu tô extremamente exausta, eu não consigo me concentrar. Uhum. E assim, é aquilo de você se conhecer. Eu sei que quando eu tô muito cansada, quando eu tô muito estressada, eu posso sentar que não vai sair nada. Então eu prefiro sacrificar, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, tentando focar em outras coisas, sei lá, jogar bolinha com o cachorro, dar uma respirada, sentar, focar na minha respiração, pra depois voltar. Se eu tento fazer qualquer coisa estressada, não rende. Não rende, tipo, nada. Nada mesmo. Então eu acho que você, real, precisa parar assim, tipo, pô, o meu horário é um horário que as pessoas vão estar de boa. Mas o meu horário, eu vou estar trabalhando. Da mesma forma que a hora que elas estiverem trabalhando, eu posso sim, e eu tenho esse momento sim. E quem tiver, gente... paciência, aquilo que a gente falou até sobre a autoestima, né? A gente foi muito criada para aquele padrão de você vai ter que trabalhar aí, ó, das 9 às 18, entendeu? Segunda a sexta-feira, você tem aí o seu horário de almoço e tudo certo. É o típico medicina, direito e engenharia. Eles não te dão opção para fazer outra coisa. E hoje, quando a gente se depara com a nossa realidade de eu presa, a gente vê que os nossos horários são muito diferentes do que esse horário comercial que as pessoas falam, você vai trabalhar desse horário a esse horário. Tá, meu querido, mas na prática, quem disse isso? Quem disse isso? Não se adequa a mim, não se aplica, não dá certo, não encaixa, assim. Se eu for limitar os meus horários de atendimento das 9 às 18, eu tô ferrada. Não atende mais. Né? É igual, por exemplo, eu rendo muito bem de manhã, então eu acordo muito cedo. Eu vou ficar lá esperando, não, porque tô esperando aqui dar o horário de começar. Eu chego, já vou resolver minha vida. E quanto mais atividades, eu sempre tenho isso, quanto mais atividades eu conseguir resolver logo cedo, mais de boa eu fico parte tarde, parte noite pra poder fazer outras coisas. E é o que eu prefiro fazer, na realidade, não vou mentir pra vocês, meus queridos. Assim, sabe, meio da tarde, noite, não rendo nada de trabalho, eu não consigo trabalhar. Sério? Trabalho à noite, eu não consigo, em nenhuma hipótese. Assim, tá morrendo, não consigo. Eu consigo, assim, eu já consigo ir bem. Inclusive, é uma coisa que eu e o Fábio, a gente tava conversando, né? Que a gente fazia musculação às 7 horas da noite e às vezes o trabalho tava fluindo muito bem, o fluxo tava indo e você tem que parar pra ir treinar. Por isso que eu não vou treinar à noite, gente. Justamente, aí a gente tirou o treino da noite também por isso, porque eu falava assim, nossa, é muito corta-brisa. Porque eu tô lá trabalhando e indo lá milhão, tem que parar que vai começar o treino. Sabe? E aí depois você não consegue voltar, que era o que a gente tava falando também, sobre o teu escritório em casa, quando alguém te chama, quebrou a linha de raciocínio, você não volta do mesmo jeito. Mas né? As pessoas que eu conheço que treinam depois do trabalho, justamente são as pessoas que têm um horário fixo, que trabalham às 9 às 18, 18 acabou, vou embora, entendeu? E aí agora, quem tem a própria empresa, isso não funciona pra gente, entendeu? Não funciona, assim, de jeito nenhum. Tanto que eu falo, malha à noite. Eu falei, gente, não existe a menor possibilidade. Ou eu vou estar muito cansada, ou eu vou estar concentrada fazendo outra coisa, ou eu não vou lembrar, simplesmente não rende. Pra mim, o único horário possível é acordei e fui, porque depois eu preciso do meu tempo livre e tá tudo certo. E também, assim, o grupo de corrida que eu participo, eles têm corrida de manhã e à noite. Eu só vou na de manhã, porque à noite... E também aqui em Palmas é muito mais quente à noite. Nossa, sem condições, cara, sem condições. Eu não sei como que o pessoal consegue Até por isso, essa é uma das coisas que eu sinto também que não me fazem render tão bem, tipo, final da tarde, começo da noite, /noite, entendeu? Porque, primeiro, é muito quente, gente, é muito seco. Bota um umidificador, bebe bastante água. Gente, na prática não funciona. Tudo isso a gente faz. É muito quente. Então, assim, pra mim, eu sei que
de saúde mesmo. A Maria nunca foi pessoa da noite. Eu não lembro se eu cortei o pedaço que eu falei quando eu estudava na faculdade e tudo mais, que o pessoal estudava de madrugada. Eu acho que eu cortei esse pedaço. Gente, o pessoal estudava de madrugada e ficava puto comigo porque eu não estudava de noite barra madrugada. Mas é porque eu sou uma pessoa extremamente diurna, entendeu? Eu prefiro acordar muito cedo do que dormir muito tarde, porque se eu durmo muito tarde, o outro dia pra mim fica horroroso. Que hora você dorme? Nada. Eu durmo cedão, tipo 9, 9h30, no máximo, assim, umas 10. Nossa, que inveja. Eu não durmo cedo. Eu não sei qual pessoa eu sou, porque eu acordo cedo. Acordo 5h30. É cedo. E eu durmo meia-noite. Então, e de noite eu tô lá, ó, a milhão fazendo Eu já fico assim, entendeu? Pra Maria ficar muito bem no outro dia, ela precisa dormir pelo menos aí entre 7 e 8 horas. Então, assim, a Maria vai dormir 7 horas, então vamos fazer a conta aqui, entendeu? Vai acordar às 4h30? Quando dá às 8h30. Mas até que dessa vez essa última semana eu parei um pouco de ir nesse horário das 5. Ainda bem. Porque não tava encaixando, eu não tava conseguindo dormir as minhas 7 horas, entendeu? Aí eu falei, não. Estressada. Tava ficando estressada. E, gente, pasmem. A academia tá mais cheia 5 da manhã do que 6 da manhã. Jura? Eu fiquei muito chocada. Essa semana eu falei, tá, eu vou tentar ir 6 da manhã pra ver como é que tá o horário lá. Tipo, a galera das 5 tá indo embora e tudo certo. Eu fiquei, tipo... Não, então é às 5 e às 7. Que às 5 e às 7 que lota. Às 6 horas. Às 6 tá de boa. Eu fiquei, tipo, beleza. Não, se você malha na minha academia... Você não ouviu nada. Você vai continuar malhando no seu horário, entendeu? Não vá para o meu. Mas é aquilo, cara. Essa semana pra mim rendeu melhor. E assim, às vezes é uma coisa que eu ficava assim, martelando, sabe? Ai, porque se eu acordar aqui nesse horário das 4 da manhã pra ir às 5, meu dia vai dar mais tempo pra render. Eu vou ter mais horário. Só que aí foi aonde a Maria tomou uma rasteira da vida, entendeu? Porque eu pensava, né? Vou acordar mais cedo pra render mais. Só que eu tava tão cansada que não rendia. Aí eu ficava cansada. Quando chegava no horário do almoço, eu precisava tirar um cochilo aí de 20 minutos pra poder compensar o horário. Pra conseguir levar o resto do dia, né? Sim, porque não tava dando. Aí voltei. Agora eu acordo lá às 5h30 da manhã, 5h20, 5h30. Já consigo recuperar aqueles 20 minutos que seria o horário que eu ia tirar um cochilo à tarde, entendeu? Então não vou mais fazer isso. Por quê? Porque eu entendi que na minha rotina eu acordo cedo, mas não precisa ser tão cedo assim a ponto de ficar louca, né, Maria? Vamos com calma. Não, e eu acho que o mais legal é justamente isso, é a gente poder testar, né? Então, assim, eu testei acordar às 4h30, tô ficando muito cansada, então vou acordar às 5h30 pra falar, ver. É a adaptação, gente, não é. Eu fiquei um mês acordando esse horário de 4 para as 5 e não rolou, entendeu? Não deu certo. Assim, é 2 semanas, gente. Eu fiz o dobro, entendeu? Eu fiz um mês. E não deu certo. E tá tudo bem, entendeu? E é justamente entender o que funciona melhor pra você. Esse negócio de treinar à noite e de manhã, já foi uma coisa que eu, há muito tempo, desde que eu comecei a treinar, que foi lá em 2016 que eu comecei a treinar, eu tinha a opção de fazer de manhã ou à noite. Então eu sempre ia à noite. E aí, agora que as coisas começaram a caminhar de um jeito diferente, eu senti a necessidade, não consigo mais treinar à noite, eu preciso liberar esses horários para atendimento, eu preciso estar focada em outra coisa, então vou precisar me adequar. Então eu falo, eu não sou uma pessoa diurna, mas eu fui uma pessoa que me condicionei a acordar cedo. Então é um sacrifício muito grande que eu faço todo dia é uma luta que eu venço e eu acordo cedo, vou treinar. E aí, então é justamente esse negócio de se condicionar a fazer. Acho que é o mais difícil pra mim, é o que eu foco todo dia. O meu agora, sabe? Não, você vai levantar, vai treinar, vai dar certo, vai e volta, e aí depois quando você entra pra trabalhar, as coisas fluem mais fácil. Mas até isso é uma coisa mais, tipo, vamos lá, focada. Em relação a o que você faz pra descansar, assim, o que você acha, assim, que você tinha comentado no último episódio de domingo lá, fazer sua máscara facial, que você se sente bem, plena, pronta pra próxima semana. Mas durante a semana, geralmente, o que você costuma fazer, assim, pra sentir assim, beleza, vou fazer isso daqui só pra dar uma aliviada aqui no meu estresse. Geralmente, o que você faz que você sente, beleza, agora eu me sinto um pouco melhor pra poder continuar fazendo as minhas coisas? Não posso responder. Mas assim, de verdade eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque o que a gente faz à noite, assim, a gente chega, faz uma janta, eu e o Fábio, a gente fica trocando ideia, e esse é o problema, porque daí a gente chega,
começa a preparar uma janta ali e a gente começa a trocar ideia quando a gente vê meia-noite. Ninguém tomou banho, ninguém tá deitado, ninguém... Sabe? Não, mas é aquilo. Você tem uma conversa que não é aquele descanso físico, mas é aquele descanso mental. É um descanso ativo. É o descanso ativo, é o famoso descanso ativo. Mas eu sei exatamente isso daí, sabe? Eu converso com o Vando todos os dias, a gente sempre tá em call o tempo todo. E é muito disso, assim, esse tempo que a gente tem pra falar sobre absolutamente qualquer besteira, qualquer coisa aleatória, eu já sinto que dá uma levantada. Mas assim, às vezes depende, porque às vezes, eu e o Fábio, a gente é muito ativo e a gente se envolve muito nas coisas, e aí às vezes a gente senta pra conversar à noite e a gente vai falar dos problemas do dia a dia. Puta, e aí estraga a noite, porque daí a gente vai dormir os dois putos, não um com o outro, mas assim, com a vida. Com a vida, o que tá acontecendo, com as coisas que a gente queria resolver. Então, às vezes, a gente, um ou outro tem que estar, amor, vamos falar de um assunto mais leve? Vamos conversar mais de boa, assim, daí, quando a gente consegue ter uma conversa mais leve, mais tranquila, a gente vai de boa. Mas às vezes quando a gente fica falando dos problemas, porque aconteceu tal coisa, e aí eu fiz isso, e aí eu fiz aquilo, às vezes a gente consegue se ajudar. Às vezes o resultado é bom. Amiga, é a famosa vida de casado, né? No Brasil, a vida de casado é mais difícil do que a vida da pessoa. E assim, o Fábio, no Duda Inc., ele é meu sócio também. Ele me ajuda muito, ele trabalha ali no Duda Inc., ele é responsável por toda a parte de estratégia digital. Pra quem não sabe, gente. E aí, assim, às vezes a gente senta pra conversar alguma coisa de alguma estratégia, alguma coisa que ele quer testar, que ele viu ou que eu trouxe pra ele, e a gente vai embora também, né? E fica 3 horas, quando a gente vê meia-noite, a gente ainda tá falando de trabalho. Então a gente tem um pouco dessa dificuldade. Eu acho que eu e o Fábio, a gente é muito ligado nesse sentido, assim, sabe? De ser muito ativo. E aí essa é uma dificuldade que a gente tem, de desligar do trabalho. O Fábio, ele consegue um pouco mais, que dele liga uma série, um filme, alguma coisa pra gente assistir, e aí, ou o YouTube. Bota uma musiquinha legal. Isso aí que você falou, por exemplo. Eu acho que essa pra mim é a pior coisa que eu posso fazer, assim, é o que eu mais evito, e o Van não me deixa em nenhuma hipótese falar sobre qualquer problema pelo menos 1 hora antes de dormir. Não deixa. Nossa, não deixa. Amor, vamos fazer isso, amor. Não deixa, ele simplesmente não deixa, porque ele sabe que eu tenho... Qualquer coisa pode dar gatilho pra minha ansiedade. Então ele já olha e fala assim, tipo, não vamos entrar nesse assunto agora. Amanhã a gente conversa sobre isso, pode ser, fala sobre outra coisa. Não, e é legal a gente ter justamente uma pessoa ajudando a gente nesse sentido, Não, ele me conhece, assim, muito bem. Ele sabe... Ele conhece todo o meu ciclo, entendeu? Quando eu tô chegando, assim, perto da TPM, ele sabe exatamente o que ele não pode falar. Ele sabe que eu vou puxar um assunto que vai ser um assunto mais delicado. E ele sabe que ele precisa, né, tipo... sair pelas beiradas pra não entrar no assunto. Porque ele sabe que se entrar eu vou ficar muito estressada, eu vou acabar brigando com ele, eu vou acabar brigando com alguém lá em casa. Ou vai criar um clima ruim, criar um clima ruim, vou criar a minha autossabotagem. Então ele sabe, nesse ponto ele me conhece, assim, perfeitamente. Ele sabe que se eu tô perto de dormir, se eu já tô deitada, e eu puxar um assunto que não seja minimamente agradável, ele vai mudar de assunto. Ele não... no outro dia, assim que acordar, que você tiver com energia e tal, a gente conversa sobre isso. Agora, antes de dormir, você não vai conseguir resolver nada. Você não vai conseguir resolver isso agora. Você só vai se estressar, você vai ter uma noite péssima. E se você tiver uma noite péssima, o que vai acontecer? Amanhã você não vai fazer nada. O dia vai ser horrível, vamos falar sobre isso agora. E isso eu acho surreal, assim, entendeu? É muito bom ter uma pessoa que conhece você, gente. E que ajuda também, assim, não é legal a gente fazer isso agora, vamos fazer esse outro momento. Então, é uma coisa chata, né, de fazer, assim. Então, eu acredito que o Van, primeiras vezes, ele até ficou meio assim, meu Deus, será que a Maria vai receber isso bem, né? Tipo, será que ela vai entender? Na real, assim, desde o começo, ele entende... Ele sempre viu muito bem como que eu funcionava, assim. Eu sou muito... Gente, as pessoas me conhecem, assim. Você é muito transparente. Eu sou muito transparente. Então, se eu gosto de uma coisa, a pessoa vai saber. Se eu não gosto, ela vai saber. Não, e se a gente tá num rolê, assim, sei lá, 20 pessoas, a Maria odiou o negócio, olhou pra cara dela, você já viu que ela odiou. Tipo assim, a gente vai embora daqui 5 minutos, beleza? É só eu fazer assim, que as pessoas sabem que daqui 5 minutos a gente tem que ir embora, entendeu? Porque eu sou muito transparente nesse ponto. E eu acho que desde o começo o Van, ele se adaptou muito bem. Ele leu isso também, né? Ele soube ler isso. E assim, a gente não se conheceu pessoalmente. Eu acho que nos próximos episódios a gente vai falar sobre relacionamento e vocês vão entender como que vai ser esse rolê, entendeu? Porque eu conheci o Van durante a pandemia, no comecinho da pandemia.
E acabou que não tinha aquele contato dele ver as minhas expressões, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, meu Brasil. Eu sou muito expressiva. Quem escuta a gente pelo Spotify, faz o favor de ir lá ver o vídeo no YouTube, que vocês vão conhecer a cara da Maria, e dali a pouco, assim, ela vai precisar falar nada. Vocês já vão entender, entendeu? Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito expressiva. Então, até disso, dele, desde o começo, mesmo ele não me vendo, conseguir identificar que, pô, Maria, isso aqui não é legal o que você tá fazendo. Ou isso aqui não vai é te bacana, prejudicar. vai te prejudicar. Gente, surreal, assim, é incrível. Eu sou muito feliz de ter uma pessoa na minha vida que compreende exatamente o que eu tô falando pelo meu tom de voz. Porque pela minha cara todo mundo já sabe. Mica, em relação assim, o que você poderia dar de conselho para as nossas queridas micas que estão aí nessa batalha de, ai, eu tô me cobrando muito, meu Deus, eu não consigo relaxar. Então, eu acho que de verdade a gente tem que criar diferenças, assim, mesmo que o seu ambiente seja o mesmo, que você vai trabalhar, que você vai estudar, que você vai se divertir, que você vai relaxar depois, mesmo que o ambiente seja o mesmo, porque a gente nem sempre a gente tem o privilégio de ter mais de um espaço, né? Com certeza. Então, mesmo que seja o mesmo ambiente, criar alguma coisa que te diferencie, nem que seja, por exemplo, a roupa que você tá usando, sabe? Você vai trabalhar, então você coloca uma roupa mais formal, ou não formal assim no sentido tipo camisa, sapato, salto, nada disso. Uma roupa que você esteja pelo menos arrumadinha, né? Que você se sente ali produtivo. Agora não, é um momento que eu vou ficar de boa aqui, no mesmo computador eu vou botar a Netflix e vou assistir a minha série preferida, botar os pés pra cima da mesa e comer pipoca, aí você tudo bem, você já bota a camisetona, bota um pijama e tá tudo certo. Você tá mais confortável, assim, mas criar essas diferenças. Você perguntou antes gatilhos que me fazem relaxar, uma coisa que eu adoro, que pra mim é muito bom, assim, é vela perfumada. Você sabe que eu amo, né? Em vela perfumada. Então, assim, eu chego em casa à noite, a gente não acende luz. A nossa casa é muito escura. Sim. Né? Então, as luzes são fracas e a gente quase não acende as luzes. E a gente acende muitas velas e fica a chama, o calor da vela. Tudo bem, né? Palmas não precisa de outro calor, mas o desenho da chama, o que ela ilumina. Então, assim, tomar banho num banheiro. Eu não acendo a luz do banheiro, acendo duas velas. A Maria é muito medrosa pra fazer esse tipo de coisa, gente. A Maria é muito medrosa, entendeu? Teve um filme de terror que eu achei uma vez, que a menina tava tomando banho, e aí saem as mãos, assim, da cabeça. Amigos, assim, não corre nenhum risco de eu entrar no banheiro escuro, assim, não corre nenhum risco. Então, eu faço muito isso, assim, de deixar a casa toda escura. Aí o Fábio bota uma música calminha pra gente. Então, tipo, fica um clima bem calmo, bem aconchegante. Então, mesmo que você queira estudar, trabalhar, tipo, tá lá, você não vai fazer... Não, amiga, real, a sua casa é um dos ambientes mais aconchegantes que eu já vi na vida, assim. Você entra na casa, você vê que a atmosfera é muito, assim... Respira que vai dar tudo certo. Calma, muito calma. É muito bem tranquilo. Então é isso que a gente tenta fazer, assim. Aí, claro, tem a luz mais forte que fica no escritório ali, quando você quer trabalhar, dá pra acender, mas é isso que a gente tenta, criar essa atmosfera que seja mais calma. Agora é hora de relaxar. Amanhã a gente volta com tudo. Começa a pauleira de manhã cedo, tudo bem. Agora é hora de relaxar. Então a gente tenta criar essa diferença nos ambientes, nos momentos, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? Acontece, como tudo na vida, né? Tudo na vida. E assim, se a Maria puder deixar um recado aí pras micas que querem relaxar, tá muito, tal, não sei o quê. Gente, um passinho de cada vez. Isso aí. Foca no que você fez até agora. É o suficiente ou não é o suficiente? Se conheça. Porque às vezes o que dá pra outras pessoas, às vezes não é o melhor pra você. Então, você precisa muito exercer o seu autoconhecimento pra saber que naquele momento... Tudo bem você relaxar um pouco, ou tudo bem você focar um pouquinho mais. Mas é só você que vai saber o que é melhor pra você. E isso é muito autoconhecimento. Eu sei que eu não funciono bem com essas questões de horários, da hora X, da hora Y, até porque se eu marcar uma hora lá pra fazer e em uma hora não tiver feito, eu fico muito estressada. Você bota fogo na planilha. Exatamente. Então, assim, às vezes... Você também pode funcionar melhor com tarefas, ou você pode funcionar como adulto, ter os horários definidos. Só que é aquilo, você só vai saber disso se conhecendo, então... Se testando. E eu acho pratique o amor próprio, o autoconhecimento, que é a melhor coisa que você pode fazer. Eu acho que a melhor coisa é isso mesmo, assim, sabe? Definir, por exemplo, uma meta pro dia. O que eu tenho que fazer hoje, assim? O que é o mínimo que eu posso fazer pra me sentir produtiva? Então, por exemplo, assim, eu tô com algumas clientes de consultoria. Se eu montar o material da cliente X, tá bom. Aí tô no lucro, né? Já tô no 0 a 0. Aí se eu montar da X e da Y, ixi...
Aí eu tô muito bem, eu já tô com crédito, né? E aí, estabelecer o mínimo, e assim, o mínimo que dá pra fazer, né? Não é resolver a vida inteira num dia. Coloca seja realista com você também, né, meu anjo? E aí, assim, cumpriu aquela tarefa, beleza, então agora eu posso descansar, posso ficar tranquila, e vai sem a culpa, né? Então, o que eu me programei pra fazer hoje é isso, eu vou fazer isso e depois eu vou ter o meu momento. Aí você muda seu ambiente, desliga a luz, liga uma música, acende uma vela, bota pijama, pega um drink, alguma coisa tipo, você gosta de beber, né? Tipo, não incitando o alcoolismo aqui, gente, mas assim. Você vai em casa, mas você gosta de um todinho no chocolate quente também, fica à vontade. Chazinho, sei lá, né? Alguma coisa você bebe, algo que te faça entrar naquele mood. E ter essa diferença mesmo, assim, de espaço no que dá, sabe? No que dá, exatamente. A gente só pode fazer o que tá ao nosso alcance, né, lindas? Lembrar disso é a coisa mais importante de tudo. Você faz o que dá. Se não der, paciência, amanhã você faz o que dá. E assim, cada dia sucessivamente até acabar o ano e começar o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e vamos. E se a gente definir isso assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, as coisas caminham, as coisas evoluem, elas fluem. Você não precisa resolver tudo em um dia só, o mundo não vai acabar. Isso é uma coisa que eu falo pra mim mesmo. O mundo não vai acabar se eu não resolver tudo isso hoje. Eu posso resolver 2 hoje, 2 amanhã, 2 depois. O mundo não vai acabar porque você não é o centro do mundo, meu anjo. É exatamente isso que... Exatamente isso. Acho que quando a gente tem essa percepção de beleza, eu não sou o sol, entendeu? Tá tudo certo, o universo vai continuar gerando e eu tô aqui, eu faço o que dá e tá tudo certo. O importante é você fazer um pouco todo dia, não fazer tudo num dia só, porque a receita pro fracasso, né, gente? Não dá, meu Brasil. E também, assim, imprevistos acontecem na vida de todo mundo. Então, tipo, me programei pra mandar um material pra uma cliente hoje. Se eu não mandar hoje, mandar amanhã, vai ser o fim do mundo? Não vai ser o fim do mundo, sabe? Tipo, a gente tem essa flexibilidade. Eu falo pras minhas clientes, a gente tem todo o processo estruturado e tem umas margens de erro. Assim, se ela virar pra me falar tudo essa semana, eu não consigo. A gente tentar pra conversar, porque a minha vida tá virada de cabeça pra baixo. Tranquilo, já tá previsto no programa essa margem de erro. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, tanto com a gente, tanto com o próximo, né? Com certeza. Então, a gente tem que entender que, às vezes, assim, combinei que eu vou te mandar um negócio até tal dia. Não manda, alguma coisa aconteceu. Não foi por maldade, não foi por prejudicar, não é porque a pessoa é irresponsável. Aconteceu alguma coisa do lado de lá. Então, a gente ter essa flexibilidade, tanto com a autocobrança, tanto com a cobrança que a gente tem dos outros, né? Com certeza, gente. E isso, meu Brasil. Sério, olha, esse episódio de hoje foi bem reflexivo, meu Brasil. Gostei de falar sobre isso. Vocês conseguem descansar? Vocês conseguem... Como que é o momento de descanso de vocês? Vocês conseguem desligar ou vocês descansam com Descansa, assim, os 50%. É 50% tô ok, 50% puta que pariu, tinha que estar fazendo outra coisa. Ai, gente, olha, todo mundo já passou por isso, entendeu? Você não está sozinha. E é claro que por aqui a gente continua sendo a sua melhor companhia na segunda-feira. Se você tá aqui no YouTube, vai lá no Spotify. Se você tá no Spotify, vai lá no YouTube. Segue a gente no Instagram. A gente recebeu aí, esse tema de hoje foi aí uma sugestão que a gente recebeu de um dos nossos seguidores, que foi assim, muito legal. Então, se vocês quiserem, tiverem outros temas, quiserem falar sobre o momento de descanso de vocês, a gente vai aí estar à disposição. Manda mensagem pra gente, manda DM, que a gente adora receber. E é isso, meu Brasil. Ficamos por aqui hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.